Imagine acordar em uma manhã comum, apenas para descobrir que seu reflexo no espelho se tornou alienígena, monstruoso. Seus membros, antes familiares, se transformaram em protuberâncias finas, semelhantes a insetos, e uma casca dura e brilhante cobre sua carne. No livro de Franz Kafka, A Metamorfose, o personagem principal, Gregor Samsa, confronta esse destino ao acordar uma manhã, descobrindo que se transformou em um inseto gigantesco. Não se trata apenas de uma transformação física, mas existencial, um símbolo do que ele havia se tornado durante sua existência anterior como um filho obediente, um funcionário sobrecarregado e um provedor para sua família. A vida de Gregor Samsa foi uma tentativa incessante de agradar aos outros, de ser o que eles precisavam que ele fosse, muitas vezes ao custo de suas próprias necessidades e desejos. Sua busca incansável por satisfazer os outros, obedecer e se dobrar para trás o deixou vazio, sem identidade. Agora, envolto na forma de um inseto, Gregor se tornou o símbolo máximo da alienação e não apenas de sua família ou sociedade, mas particularmente de si mesmo. A novela de Kafka lida principalmente com o estranhamento e a fragilidade dos relacionamentos humanos. Embora Kafka nunca explique explicitamente por que Gregor Samsa se transforma em um inseto, uma interpretação é que isso simboliza seu sacrifício altruísta e estranhamento de sua própria identidade e daqueles ao seu redor. Ele assumiu o fardo de prover para sua família. E sua família se conformou de bom grado a esse arranjo, eventualmente tomando seus esforços como garantidos. Mas quando ele foi incapaz de desempenhar suas funções por causa do que havia se tornado, sua família o tratou como um fardo, apesar de seus muitos anos de comprometimento com o bem-estar de sua família sem questionamentos. Gregor é o típico agradador de pessoas. Mas a maneira como sua família o tratou depois que ele perdeu sua capacidade de sustentá-los mostra que agradar aos outros pode ser uma via de mão única. E mesmo que obtenhamos essas coisas em nossa busca por aprovação e aceitação, elas podem ser passageiras. Portanto, agradar as pessoas não é a moeda mais confiável. Mais do que frequentemente, é contraproducente e às vezes até perigoso. Você é um agradador de pessoas? Ou você conhece alguém que é? Este vídeo explora o ato pernicioso de agradar as pessoas, por que não deveríamos fazer isso e algumas ideias sobre como pará-lo. A propósito, se você gosta de ler, confira minhas 2 antologias sobre filosofia estoica, onde o pensamento antigo encontra as reflexões de uma mente moderna. À primeira vista, pode ser difícil criticar uma pessoa que parece sempre pronta a ajudar os outros. Existe algo mais bonito do que se colocar a serviço de outras pessoas e dedicar sua vida ao bem-estar de seus semelhantes? Indivíduos como esses geralmente recebem muitos elogios, eles são muito queridos e apreciados e desempenham papéis vitais na vida de outras pessoas. Mas em um nível mais profundo, há um elemento egoísta em suas ações em muitos casos, do qual eles podem nem estar cientes. No cerne de seu próprio ser está um desejo profundo de ser aceito, validado e não ser deixado sozinho. Portanto, seu agradar as pessoas não vem puramente de um desejo pela felicidade de outras pessoas. É transacional. Eu faço tudo o que você quer e eu serei tudo o que você quer que eu seja e, em troca, você gosta de mim, me aceita, me valida e fica ao meu lado. Vamos primeiro começar a definir o agradador de pessoas. Existem várias definições de people pleaser. Encontrei a definição mais direta e aberta no dicionário Merriam-Webster, descrevendo-a como alguém ou algo que agrada ou quer agradar as pessoas. Mas esse ponto de vista não diz nada sobre os motivos de tal indivíduo. Outra definição que encontrei no Cambridge Dictionary afirma: alguém que se importa muito se outras pessoas gostam dele, e sempre quer que os outros aprovem suas ações. A última definição se encaixa na narrativa deste vídeo. Do ponto de vista deste ensaio, um agradador de pessoas é alguém que quer agradar as pessoas para ganhar sua aprovação e validação. Geralmente, agradar as pessoas é sua principal busca ou, pelo menos, uma atitude e atividade que consideram significativa. Pessoas que agradam as pessoas também tendem a cuidar das necessidades dos outros às suas próprias custas, colocando os outros em primeiro lugar e a si mesmos por último. Se for preciso autossacrifício para ganhar aceitação, amor, ou, pelo menos, o que eles percebem como amor, ou simplesmente um tapinha nas costas, é isso que eles fazem. Já falei brevemente sobre meu pai narcisista antes.
Ele nunca foi oficialmente diagnosticado, pois ele rejeita imediatamente a ideia de que pode ter um problema. Ao mesmo tempo, ele, sem surpresa, não se abstém de culpar o mundo inteiro por ser um desastre em câmera lenta. Meu pai treinou meus irmãos e eu para fazê-lo parecer bem. Como poderíamos fazer isso? Bem, principalmente alcançando coisas das quais ele poderia se gabar posteriormente. Naturalmente, a maioria dos pais gosta das realizações dos filhos e compartilha seus sucessos com os outros. Mas com meu pai, era um pouco diferente, pois ele atribuía as realizações dos filhos principalmente a si mesmo, pois era sempre por causa dele, fosse por sua ajuda ou orientação ou simplesmente porque éramos seus descendentes, que tínhamos sucesso. No entanto, ele raramente expressava satisfação com nossas realizações em relação a nós ou que estava orgulhoso de nós. No entanto, ele não estava ansioso para se gabar de nós para ninguém que ele conhecia. Em retrospecto, era tudo sobre ele. Nós éramos suas meras extensões e servimos para enriquecer a imagem de sucesso e grandiosidade que ele queria exibir. Lembro-me de que, durante o ensino médio, quando eu matava a aula de matemática, ele me acusou de eu fazê-lo parecer ruim. Vai entender. Então, por muitos anos, até meus 20 e tantos anos, meu propósito principal era fazer meu pai feliz, o que, ironicamente, nunca aconteceria. Agora eu olho para trás e vejo o quão fútil, o quão destrutiva toda essa dinâmica tinha sido. A busca incessante de agradar os outros é uma armadilha perigosa que pode levar à erosão da individualidade de alguém. Pessoas que agradam as pessoas tentam se encaixar nos moldes que os outros prescrevem para atender às expectativas externas, uma busca que obscurece suas necessidades e desejos genuínos. Essa forma de autoabandono não apenas os afasta de seus verdadeiros eus, também pode resultar em relacionamentos doentios e desequilibrados, pois são baseados na dinâmica de uma pessoa constantemente se esforçando para agradar a outra. Agradar meu pai era como perseguir uma cenoura em um palito, uma luta sem fim. Minha identidade era dele para moldar, meus valores eram dele para determinar. Eu não sabia mais quem eu era. As coisas que eu gostava eram coisas que eu acreditava que não deveria gostar, e a pessoa que eu pensava que era acabou sendo alguém que eu não deveria ser. Uma espessa sombra junguiana se formou, contendo uma coleção massiva de características reprimidas, coisas indesejadas não permitidas pelo grande líder todo-poderoso. Eu nem sabia o que eu realmente queria da vida ou se meus desejos, meus planos e até mesmo meu gosto por mulheres vinham autenticamente de mim ou dele. E quando eu finalmente segui meu próprio caminho, eu tive que me reconstruir em grande parte. Embora um pouco do lado extremo, eu acredito que minhas experiências de vida servem como um conto de advertência do que pode acontecer quando você coloca os desejos de outras pessoas em primeiro lugar. Agradar as pessoas pode corroer sua individualidade, pode deixá-lo afastado de si mesmo. Sua identidade se torna a de agradar as pessoas, portanto, é moldada, em última análise, pelas pessoas que você agrada, pois suas necessidades decidem suas ações. Por exemplo, o personagem de Kafka, Gregor Samsa, adotou a identidade de um filho obediente e provedor, que foi inteiramente construída em torno das necessidades de sua família. E assim, quando ele não conseguia mais agradar, ele perdeu sua identidade ou não havia mais nada para ele viver. Da mesma forma, não ter mais meu pai como meu farol de luz levantou inúmeras questões sobre minha identidade, sobre quem eu era sem que ele me dissesse, o que, quando olho para trás, foi provavelmente um grande impulso para embarcar nessa jornada filosófica e começar esse canal eventualmente. Então, o perigo de agradar as pessoas em poucas palavras é a autonegligência no sentido mais amplo da palavra. É a autonegligência que impede a formação de uma identidade autêntica, a tomada de decisões independente e a busca por necessidades e interesses pessoais. O arquétipo de agradar as pessoas tende a ter dificuldade em dizer ou não, com o que eu me identifico muito. Por meio da incapacidade de negar os pedidos de outras pessoas, que geralmente vão às suas próprias custas, as pessoas decidirão significativamente sua agenda. Você dará a ele seu tempo, energia e recursos, coisas que não devem ser desperdiçadas descuidadamente. Mas agradar as pessoas não é apenas uma má notícia para quem agrada, também pode ir às custas das pessoas a quem o agrada direciona seus esforços. Tome,
Por exemplo, a mãe é agradável fazendo literalmente tudo para seus filhos adolescentes, desde cozinhar até limpar a bagunça deles, o que não só cobra um preço de sua própria vida, mas também impede que seus filhos aprendam habilidades básicas para a vida e desenvolvam um senso de responsabilidade. Ao intervir constantemente para tornar tudo perfeito para eles, ela inadvertidamente impede que seus filhos experimentem as consequências naturais de suas ações. No geral, agradar as pessoas tem desvantagens inegáveis. É como atear fogo em si mesmo para manter os outros aquecidos, o que pode eventualmente se transformar em um incêndio, queimando as pessoas que você busca agradar também. Validação e aceitação dos outros são a busca do agradador de pessoas. Mas será que essas coisas são superestimadas? Será que a aprovação e a companhia de outras pessoas não são dignas do autossacrifício sem fim em que alguns se envolvem? A tendência humana de buscar validação não é inteiramente um mistério. É mais provável que seja algo evolutivo, pois nossas vidas dependeriam da aceitação pela tribo, um grupo relativamente pequeno de indivíduos com quem passamos nossa existência. Não havia realmente uma escolha em relação às pessoas com quem andávamos, não podíamos simplesmente cortá-las de nossas vidas e encontrar novos amigos. Com toda a probabilidade, até onde entendemos a dinâmica social pré-histórica, os membros de uma tribo eram condenados uns aos outros, e sem eles, nossas vidas estavam praticamente acabadas. E assim, sua aprovação e validação eram de vital importância. Mas esses tempos se foram. Na minha opinião, uma das maiores mercadorias que a humanidade adquiriu é a capacidade do indivíduo moderno de ser relativamente independente. Ainda somos interdependentes em muitos níveis, mas, enquanto obedecermos à lei, a noção de não sermos queridos pelas pessoas em nosso ambiente não tem influência direta em nossa sobrevivência. Então, ser aquele vizinho estranho e excêntrico que ninguém consegue descobrir é perfeitamente bom. Viver e prosperar sem amigos é possível, algo que explorei em um vídeo anterior. A exigência de agradar foi significativamente diminuída. Claro, os funcionários ainda precisam agradar seus chefes para serem pagos, os alunos ainda precisam agradar seus professores por boas notas, e os cônjuges ainda precisam agradar um ao outro para manter um relacionamento decente. Mas, além dessas situações específicas, qual o sentido de buscar aprovação e validação dos outros? Não é que a conexão humana não seja importante. Pessoas gostando de nós nos permite a oportunidade de nos conectarmos com elas. Mas essa busca constante para que eles gostem e nos aceitem, sacrificando nossas vidas pelo bem-estar deles, e o suco realmente vale a pena? Um desenvolvimento interessante na história de Kafka é como a família de Gregor o tratou após sua metamorfose. Antes o provedor de sua família, a situação virou, e ele se tornou aquele que precisava de provisão. Então, alguém poderia esperar que a família de Gregor estivesse mais do que disposta a cuidar dele depois de todos esses anos de trabalho duro? Bem, pelo contrário. Eles o rejeitaram e até começaram a desprezá-lo, o que mostra a fragilidade dos relacionamentos humanos e como as pessoas que você agrada nem sempre estão dispostas a retribuir o favor. Não há nada inerentemente errado em agradar em si. Atos de gentileza são uma parte vital de relacionamentos humanos prósperos. Ajudar seus semelhantes serve como cimento social. Portanto, vemos nas tradições religiosas que atos de gentileza foram integrados em suas práticas, como o zakat islâmico, a caridade cristã ou o dana budista. Podemos ser gentis e prestativos com os outros sem sermos pessoas que agradam. Como agradar as pessoas é uma preocupação em fazer os outros felizes, geralmente às custas de si mesmo e como um meio de ganhar aprovação e validação, gentileza não é necessariamente assim. A gentileza pode ser dada sem autossacrifício, além disso, levando-se em conta tanto quanto os outros e sem esperar nada em troca. Podemos ser gentis enquanto estabelecemos limites e consideramos nossos desejos e necessidades. Outra coisa que aprendemos com a história de Kafka é que se negligenciarmos a nós mesmos, eventualmente perderemos a capacidade de cuidar dos outros. Se você é uma pessoa que agrada às pessoas, ou tende a colocar as necessidades dos outros antes das suas, com que frequência você se pergunta, e eu? Então, e você? O que você quer? Tenho feito essa pergunta muito ultimamente, do que eu quero, não apenas em relação ao esquema maior das coisas, mas particularmente quando se trata de pequenas coisas.
No passado, especialmente quando eu estava sob o jugo do meu pai, eu tendia a varrer minhas próprias necessidades para debaixo do tapete para acomodar as de outra pessoa. Eu tinha grande dificuldade em expressar meus desejos e necessidades. Muitas vezes, eu nem sabia o que queria, e repetidamente me envolvia em atividades nas quais essencialmente não queria me envolver. Acabei trilhando um caminho decidido pelo meu pai, que não se encaixava em quem eu era ou no que eu queria, o que é, claro, uma receita para o desastre. Em uma escala menor, coisas como essas aconteceram muito. Eu ia a reuniões sociais que não queria ir, me associava a pessoas de quem não gostava, até fazia amizade e saía com pessoas de quem não queria ser amigo. Geralmente, agradar as pessoas é uma péssima ideia. Não é apenas uma negação dos objetivos e buscas de alguém e uma obstrução à identidade individual, é também uma maneira infalível de se tornar um peão no jogo de outra pessoa. Portanto, acredito que para não se tornar um bajulador, é importante definir seus objetivos, defender algo e defender isso. Se você não sabe o que quer da vida, outros decidem o que você quer. Você será um brinquedo para todos ao seu redor, um inseto, alienado de si mesmo, pronto para ser esmagado. Então, o que você quer? Você se considera alguém que agrada às pessoas? Ou já foi um no passado? E se você fez isso, como você fez para impedir? Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir.